Bom dia, igreja. Bom dia a todos aqueles que estão em contato conosco pela internet. Que a graça do Senhor seja convosco. Vamos, como estamos de pé, vamos inclinar nossas frontes e orarmos a Deus. Pai, temos muito por que agradecer ao Senhor. Grandes são os teus benefícios. E, como disse Davi, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem prestado? Pagarei os meus votos. Muitas vezes esquecemos de olhar os teus benefícios. Quando estamos passando por umas dificuldades, é a tendência humana esquecer tudo que foi feito. Ó Deus, mas quando começamos a recordar das pequenas coisas, então logo mais vemos que temos um motivo para te agradecer. E nós queremos te agradecer pela noite que tu nos deste, Senhor, e por estarmos vendo a luz de um novo dia. Quantos que dormiram esta noite na esperança de acordarem e não acordaram, estão mortos. Mas o Senhor nos tem trazido, Senhor, com vida para ver este dia e estar na tua casa. E queremos lhe pedir que o Senhor edifique a tua palavra em nossos corações, para que sejamos uma casa firme de Deus. Pai, abençoa todo o teu povo. É a minha oração, no santo e doce nome de Jesus, teu Filho. Amém. Podeis assentar por um momento. Eu estava lendo as Escrituras em Ageu, capítulo 1, verso 6. Deus diz o seguinte: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Você sabe que o saco furado põe em cima, sai embaixo. Quer dizer, nada chega, nada supre. Planta muito, colhe pouco. E Deus mostra qual era a razão disto. Porque havia desprezado a sua obra. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós corre à sua própria casa, corre para a sua próprio interesse, né? Isto nos mostra, irmãos, que em primeiro lugar se deve colocar o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus nos disse: todas as demais coisas serão acrescentadas. Olha bem, todas. As demais coisas serão acrescentadas. Isso é uma coisa que você deve entender. Cada um de nós devemos entender. Não de uma maneira ligeira, mas em nosso coração, saber que o nosso sucesso depende de Deus. O teu sucesso, a tua vitória depende de Deus.
Caso contrário, é um saco furado. É como disse Davi, né? Creio que no Salmo 127, ele diz o seguinte, diz a Bíblia: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Quer dizer, se o Senhor não fizer as coisas, vai correr e nunca obter aquilo que tanto procura. Ponha Deus em primeiro lugar. Você quer ser bem-sucedido? Dê a prioridade da sua vida para Deus. No seu lar, nos seus negócios, no seu tempo, a prioridade no seu tempo. Nada deva estar acima das coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar, não segundo, primeiro lugar as coisas de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O trabalho é certo, mas lembre-se disso. Se Deus põe a mão, eu não creio que seja viver morrendo, correndo atrás das coisas para poder alcançar. Ponha Deus na tua frente. Você quer segurança? Você quer prosperidade? Ou você quer cura? Você quer comunhão com Deus? Você quer estabilidade espiritual? Estabilidade familiar? Você quer ver seus filhos serem bem criados, bem-sucedidos? Dê o exemplo. Dê o exemplo para eles e seja você um exemplo para os demais irmãos. Fiquemos de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 18. É preciso que as crianças têm que descer, né? Então vamos deixá-las descerem. É preciso que você leia a mensagem, leia a Bíblia com mais cuidado, olhando mais profundamente, orando, pedindo a Deus esta graça. Procure nunca se acostumar com a leitura da Bíblia, com as coisas de Deus, porque com a pessoa, quando ela acostuma, ela vai levar aquilo de uma maneira tradicional, habitual, em outras palavras, superficial. E olhando de uma maneira superficial, você nunca vai receber aquela bênção que está ali de Deus para você. Vamos ler em Gênesis capítulo 18, começando com verso 1. E nós queremos falar sobre o último sinal para os gentios. Nós temos esta mensagem que saiu agora, o sinal deste tempo. Depois vocês leiam de novo essa mensagem, porque eu espero que cada um tenha lido, não só chegar e guardar, obter e guardar, mas a primeira coisa que você deve fazer é alimentar desta mensagem. E quanto mais você volta e alimenta, mais você vai ver coisas que você não viu na primeira vez, ou mesmo na segunda. A palavra de Deus, ela é riquíssima, ela nunca envelhece.
Cada vez você verá coisas e perguntará para você mesmo: como que eu passei e não vi isso? Como foi? Então, o último sinal para os gentios. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. Abraão, falando de Abraão, né? E levantou os seus olhos e olhou, e eis, 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, não meus senhores, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens feito, como tens dito. E Abraão apressou-se a ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela, tenra e boa, e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele, e era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Logo mais, nós vemos Deus, no verso 17, dizendo: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e neles serão benditas todas as nações da terra. Então, Deus revelou um segredo para Abraão. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E disse mais o Senhor, olha o segredo: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então aqueles 2 homens, 2 anjos, desceram a Sodoma. Mas o Senhor mesmo, Elohim, ficou com Abraão. Ele não foi até Sodoma.
ele ficou com Abraão. E nós vemos que aqueles 2 anjos foram até a Sodoma e proclamaram contra ela o seu pecado, e aquilo simplesmente os enraiveceu. E eles foram até a casa de Ló, porque Ló os hospedou. E nós encontramos que Deus tirou Ló de Sodoma, não foi isso? E depois, então, veio o juízo. Vamos ler o verso 25 e 26, a 24 em diante. Quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, dizendo: se porventura houvesse 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Senhor, eu rogo que o Senhor possa nos falar, mas não adiantaria o Senhor nos falar se não nos abrisse o entendimento, os ouvidos espirituais, para compreendermos. Por isso eu rogo que o Senhor abra o entendimento de cada um para compreender as Escrituras, e eu creio que estamos falando a pessoas que têm ouvidos espirituais para ouvir o que diz o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Podeis assentar. O último sinal antes da destruição de Sodoma e Gomorra, de toda aquela região. Aquela região era o país de Sodoma, que era composta de 5 cidades. Era chamado na Bíblia como as cidades das Campinas. E eram cidades, como diz lá em Gênesis 13, bem antes, eram grandes pecadores diante de Deus. Era um povo que realmente vivia uma vida depravada, como hoje em dia, se baseando na liberdade, nos direitos. Cada um faz o que quer, como quer, do jeito que quer, e a lei simplesmente vai apoiando todas estas coisas, e a história se repete de tal modo que Jesus disse que a sua vinda seria quando o mundo estivesse equiparado, como nos dias de Sodoma, com toda essa liberdade, com toda esta pecaminosidade. Por exemplo, você vê em Judas capítulo... Judas é só um capítulo, né? Então, mas você vê ali no verso 7. Deixa eu ver aqui. É o último capítulo, é o último livro da Bíblia antes de Apocalipse. Está aqui, ó. O que havia na cidade de Sodoma e Gomorra? Judas falando sobre o juízo, que Deus trouxe juízo sobre os anjos, que não guardaram ao seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O que havia em Sodoma e Gomorra? Havia simplesmente o que existe hoje: sensualidade, sexo.
indo após outra carne. Mesmo as propagandas, vocês veem que tudo há uma ponta de malícia. Quer dizer, a coisa chegou na altura como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Agora, qual foi o pecado destas cidades? Se você olhar dentro das Escrituras, no livro de Ezequiel, capítulo 16, a Bíblia nos diz qual era o pecado dessa cidade. Além de andar após a carne, quer dizer, é o espírito de sexo. Hoje você vê isso por todos os lados. O modo de vestir das mulheres, ou mesmo dos homens, a maioria, é simplesmente para chamar a atenção, para serem cobiçadas e cobiçados. Elas não vão cobiçar um baixinho, perna cabeluda, barriga de pote, careca, mas como diz, um saradão, né? Aí sim. O que diga a elas isso aí? Então, veja vocês, as coisas são feitas para essa finalidade. E quando nós ensinamos às nossas irmãs que não sejam participantes destes pecados, quer dizer, seja o instrumento para despertar a cobiça, não exponha esse seu vestido apertado, mostrando sinais das roupas íntimas, não exponha o seu corpo a ponto que quando se assenta, você tem que ter a entrada das tuas coxas, entende? O vestido tem que dar volta, tampar bem o joelho e com folga, não fazer da saia borracha. Esse era o espírito que havia lá, e esse é o espírito hoje, que empurra, influencia, e você tem que lutar contra essa maré. E além do mais, o pecado de Sodoma, segundo Ezequiel 16:49, nos diz o seguinte, que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Soberba, quer dizer orgulho. Lembra que Laodiceia, sou rica e abastada e nada preciso? O espírito é o mesmo. Então o pecado foi soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Eu pergunto, isso é o quadro hoje ou não é? Eu estava olhando em um artigo que por pessoa no mundo se perde a média de 200 quilos de alimento por cada pessoa, por ano. É jogado fora. Abundância. Fartura. Fartura. Eram as cidades da Campinas, terras férteis, muito rebanho, muita plantação, muita colheita. Não tinha que se trabalhar tanto para obter uma boa posição de manter a vida. E hoje vocês vejam a mesma coisa. É a mesma coisa. Fartura, facilidade. Ah, mas o salário não chega porque querem outras coisas. Mas para o básico necessário, chega, passa, sobra. O que precisa é saber administrar. E ociosidade. O que é ociosidade? Eles tinham tempo de sobra, né? Tempo de sobra. E cabeça vazia é a oficina do diabo, diz o ditado. Começa a pensar, começa a olhar, começa a cogitar, e já é o que aconteceu com Israel ali no deserto. Não tinha que plantar, porque a comida já vinha todo dia. Não tinha que trabalhar para ter as vestes,
porque aquelas vestes nem apodreciam. Não precisava ir na farmácia, porque não havia entre eles nenhum doente. Deus curava. A água estava ali. Então, quando se tem tudo, a ociosidade é onde começa o problema. É onde começam as murmurações, o relaxamento, as coisas de Deus vão ficando para outro lugar, vão ficando para trás, e a pessoa começa o quê? A inventar moda. É o entretenimento e vai indo. E a Bíblia é bem clara em nos dizer que a situação nesses últimos dias é esta. Por aumentar a iniquidade, o pecado de muitos se esfriaria. Iniquidade é um pecado consciente. E não é o pecador que comete iniquidade, é o crente. É o que conhece. Então, vejamos que a tendência é esfriar. Como? Ociosidade, tudo fácil. Tem mais tempo para a internet, mais tempo para a televisão, mais tempo para todas as outras coisas e para Deus. E para Deus. E às vezes reclama, a igreja está fria, ou isso fulano, ou isso fulano. Não. Queixe da sua própria negligência. Mas vamos aqui. Aquelas cidades, Sodoma, Gomorra, aquelas cidades, vocês veem na leitura da Bíblia que quando houve aquela guerra ali, nos diz a Bíblia que havia poços de betume, petróleo. Entende? Isso é o petróleo, o asfalto. Aquilo, disse Joséfo, que aquilo brotava aos borbotões. Quer dizer, a coisa era inflamável. E hoje em dia o mundo é bem inflamável. Vocês viram o que aconteceu há pouco ali, né? Qualquer coisa é super inflamável. É plástico, é tinta, é tudo. Então, e Ló simplesmente, quando se separou de Abraão, nos diz as Escrituras que Ló foi armando a sua tenda de pouco a pouco, até entrar em Sodoma, a capital da região. Ele não foi de vez. Ló havia separado do seu tio, em outras palavras, seu próprio pai adotivo, que lhe havia adotado desde criança. E Deus disse para Abraão: separe da tua parentela. E Ló era um parente. Eu sei que é difícil, deveria ser muito difícil, para Abraão dizer para aquela criança: olha, busque o teu caminho. E às vezes na nossa vida é difícil a gente tomar decisão quando são pessoas do nosso coração. Faz parte de nossa vida. Mas o próprio Deus criou situações. Ló ficou rico ao lado do seu tio, foi abençoado materialmente, mas não foi abençoado tanto espiritualmente quanto materialmente. A ponto que criou um problema no meio dos pastores, começou a briga entre os pastores. Pouca pastagem para tanto rebanho, pouca água para tanto animais. Na verdade, Deus permitiu aquela circunstância para que Abraão pudesse dizer ao seu sobrinho: olha, a terra está diante de mim e de ti, escolha o lado. Se tu fores à direita, eu irei à esquerda, se você for à esquerda, eu vou à direita. Deus criou aquela situação. Você tem que saber que, às vezes, Deus também permite
situações, você perdeu emprego ou cair em uma certa dificuldade quanto à saúde ou financeira. Mas isso é para que você tome o rumo certo. E quando o crente é maduro e entende essas coisas, ele chega onde Paulo chegou. Em tudo dou graças, porque tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Você não vai queixar, você não vai murmurar, você não vai se exasperar, porque você tem andado diante de Deus, com Deus, e Deus é que irá cuidar de você. Se não for assim, aí é outras coisas. E outra coisa aprendemos nisto. Abraão tinha, como diz o profeta, o espírito da noiva. Ele deu a oportunidade a Ló. Se você escolher, escolha primeiro. Escolha. Ele poderia dizer, olha, eu sou mais velho, sou seu tio, eu que vou escolher, você que se vira depois, rapaz. Quando é que resolve um problema se alguém não tem o espírito da noiva? Vão ficar brigando, o escritório é diariamente, estão no escritório, é problema daqui, problema dali, diariamente. Não sabe abrir mão, não sabe perder, não sabe entregar, não sabe se humilhar. Aonde está o espírito da noiva em você? E Abraão sabia que se mesmo que ele tomasse, que Ló ia escolher o melhor lado, o lado das campinas de Sodoma. E a Bíblia diz que ele olhou as campinas de Sodoma, que aquilo era como o jardim de Deus. E o que ele pensou? Que eu vou fazer bons negócios. Meu rebanho vai multiplicar. Se tem sido bem aqui nesse semideserto, calcula ali naquelas pastagens verdejantes. Olha as cidades prósperas. Ora, vou fazer grandes negócios. E a verdade é que o encanto de tudo isto paralisou a fé de Ló. E o encanto do mundo também tem paralisado a fé de muitos cristãos e cristãs. E a Escritura diz que Ló foi armando a sua tenda de pouco a pouco. Ele não foi de vez. É de pouco a pouco. Isso não, mas daqui um pouquinho só. É pouco a pouco. Até ir morar em Sodoma. Então vejamos que, quando chegou a hora, os anjos vieram ali, proclamaram o juízo, e Ló era uma alta personalidade naquela cidade, era um juiz, ele se assentava à porta da cidade. Quem fazia isso eram as autoridades. E quando ele viu aqueles dois anjos e a sua mensagem, ele se pôs ao lado deles. Então veja, irmãos, que isto trouxe graça sobre Ló. Trouxe graça sobre ele. E os anjos lhe tiraram de Sodoma, porque Sodoma haveria de ser destruída. E Jesus disse, como foi nos dias de Ló. Você tem que olhar tudo o que aconteceu naqueles dias de Ló. Não diz como foi nos dias de Abraão, que a história de Abraão é longa. Mas nos dias de Ló, você vai ver Ló em Sodoma. Você vai ver o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, o juízo. E Jesus disse, assim será nos dias quando o Filho do Homem há de se manifestar. Estamos falando sobre Lucas 17. Então vamos olhar esses sinais dos dias de Ló. Que sinal houve ali? Já que a nossa mensagem é o último sinal antes da destruição desse mundo gentílico.
Que sinal houve ali? Primeiro, vamos subdividir este sinal em duas partes. Primeira parte. Deus se manifestou em carne humana. E veio a Abraão para cumprir a sua promessa. Deus se manifestou em carne humana. Como que Deus fez? Ele tomou do pó um corpo e disse, vamos dizer, entra aí, Miguel. Outro corpo, entra aí, Gabriel. E ele mesmo fez um corpo do pó para ele. E ele mesmo entrou ali e vamos visitar Abraão. Quando Abraão levantou a sua vista e viu aqueles 3 homens, ele correu e se ajoelhou diante do que via no meio. E lhe chamou Elohim, quer dizer Senhor, aquele que vive por si mesmo. Abraão tinha a revelação, ele não chamou meus senhores, minha santíssima trindade, não, meu Senhor. Então veja, e Abraão chamou Deus para ficar ali e comer. Pensa bem você nisso, o próprio Deus em carne, comendo bolo, carne, bebendo leite, pão com manteiga e assim por diante. O próprio Deus. Você diz, e depois o que houve com esse corpo? O que é do pó, volta ao pó. O pó, é igual o homem. Deus pode usar o homem. Mas isso não vai dizer que esse homem é o próprio Deus. Não. Ele é um instrumento no qual Deus se manifesta. Então, o que Deus fez ali, depois de comer? Sara é o tipo da igreja. Deus estava de costa voltado para a tenda. E perguntou, onde está Sara? Ah, está na tenda. Pois é, no tempo da vida eu virei, Sara terá um filho. Quer dizer, o tempo da vida, vocês sabem, é o ciclo menstrual da mulher. Sara tinha 89 anos, quando Deus apareceu e Abraão tinha 99. Porque quando Sara teve um filho e Abraão foi pai, ele já estava com 100 e ela com 90. Então veja vocês, Sara vai gerar. Agora ela já tinha perdido o seu costume, o costume de mulher, já tinha entrado em menopausa. Suas veias lácteas, tudo, seu útero, tudo, vocês sabem. Não havia, pela lógica, ela conceber. E nem Abraão, com toda aquela idade, seu gênero já não tinha mais vida. Por isso, o irmão Branham pregou a mensagem chamando Abraão restaurado. Que Deus teve que restaurar a Abraão, não os anos, mas aquele corpo, para que Sara pudesse aguentar uma gravidez, pudesse gerar. Irmãos, eles foram renovados. Veja só, foram renovados. Eu quero entrar um pouquinho nisso. Eu creio realmente em uma renovação da igreja. Por isso, Deus tem enviado a sua mensagem para nós. E o que é esta mensagem? Nós vemos nela uma promessa que Deus quer nos arrebatar. E o que faz esta mensagem? Ela tem que nos entusiasmar, como as promessas de Deus para Abraão lhe entusiasmou, lhe fortaleceu. Mas
o que vai renovar a igreja é aquela dinâmica prometida, aquele tremendo batismo do Espírito Santo que haverá de explodir sobre a igreja, como diz o profeta, a tal ponto que a levará no arrebatamento. É o que ele chamava a terceira puxada. A dinâmica, o uso da palavra falada. Ele diz, isto dará fé de rapto para a igreja. Porque Sara, a promessa era que ela teria que ter um filho. Não era outra. A promessa era para Sara. E a promessa é para a noiva, é para a igreja. Qual a condição que Sara e Abraão se encontravam? Eu acho que é quase igual hoje. Ela olhava para si e dizer, eu? Ela tinha motivo de duvidar. Eu? Logo quem eu? Tão fraco, parece que eu nem sei se estou na fila dos chamados. Logo eu, quem eu? Não tenho condição. Você ouve o pastor falar, ouve a mensagem, vê as promessas, você diz amém, tudo bem, mas você por dentro às vezes se encontra velha, carcomida. Essa é a verdade. Mas lembre-se, irmão, o que importa é a promessa. O que importa é a promessa. E quem prometeu é forte para cumprir. Aleluia. O que ele tinha que fazer, o que Abraão e Sara tinham que fazer? Eles tinham que permanecerem servindo a Deus, separado, vivendo uma vida, vamos dizer hoje, uma vida cristã. Uma vida cristã. Eles não tinham que criar modas, doutrinas, ismos, invenções, conjecturas para que aquilo cumprisse. Não, era Deus que tinha que cumprir. O que eles tinham que fazer era ficar no lugar deles. Era expor o sinal, é ter o Espírito Santo, é viver uma vida em ordem com Deus. Isto é o que é importante. O demais Deus fará na hora que Ele determinou em fazer. Aleluias, irmãos. Então nós vemos que Deus se manifestou em carne. Eu quero falar um pouquinho disso. Deus se manifestou. Da mesma maneira, como Jesus diz, como foi nos dias de Ló. Lucas 17. Assim será nos dias quando o Filho do Homem há de se manifestar, não vir, manifestar. Há uma diferença grande entre a vinda do Senhor e aparição. A palavra aparição quer dizer aparecer, dar a conhecer. É as mesmas palavras que se usa para manifestação. O que quer dizer manifestação? Dar-se a conhecer. Então, quando o Filho do Homem se manifestar, olha bem, não vamos dizer, ele veio. Deus nunca foi embora para ele vir. Vamos dar um exemplo melhor na Bíblia. Vocês sabem que quando Jesus, já que eu entrei nisso, deixa eu entrar pela Bíblia. Quando Jesus ele ressuscitou, as Escrituras nos diz que ele apareceu aos seus discípulos. Olha bem, apareceu, não veio. Outra vez diz que ele manifestou-se. Por exemplo, São João 21, nos falando disso, diz: depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Manifestar é dar a conhecer. Ele não tinha ido embora, não. Ele estava ali. De vez em quando, ele aparecia.
apareceu umas 3, 4 vezes, né? Ele apareceu ou manifestou. E a Bíblia diz, porventura encontrará fé o Filho do Homem quando se manifestar? Esse negócio de dizer aí que Jesus veio, já veio, a vinda de Cristo é física. Ele veio para redimir, agora ele vem para levar. Se estamos aqui é porque não veio ainda. E depois ele vem para reinar. Fora disto, então você vai dizer que há 4 vindas? 4 é o número do diabo. Você está quebrando a matemática de Deus? Então veja, há diferença entre vinda e aparição. Agora, Jesus nunca, só há uma vinda espiritual. Qual é? No dia do Pentecoste ele veio. E ele nunca foi embora para voltar. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, ele está aí. Como ele tinha ressuscitado, estava entre os discípulos durante aqueles 40 dias. E de vez em quando ele manifestava. Apareceu. E assim Deus também se manifestou com Lutero, se manifestou com Wesley, se manifestou com os pentecostais, se manifestou através do irmão Branham no ministério profético, que é Filho do Homem. Filho do Homem é Cristo. Filho do Homem não é o William Branham. Filho do Homem é Cristo. Cristo é o profeta. Então, ele teria que manifestar em quê? Nenhuma carne humana. Ou então, como ele manifestaria? Deus não tem outras mãos, Deus não tem outros pés, Deus não tem outros lábios, a não ser os dos seus. Então, nós vemos que Deus se manifestou. Vamos voltar aqui. Assim como Deus criou um corpo e veio estar ali, neste tempo Deus não criou um corpo. Porque aquele corpo de William Branham foi gerado. A mãe dele chamava Ela e o pai chamava Charles. Deus simplesmente usou, como usa um pastor no ministério pastoral, evangelista, no ministério evangelístico, ali estava o ministério profético. O ministério do Filho do Homem. Cristo se manifestando no Filho de um homem, de um ser humano. Então, vocês entenderam bem isso aí. Um dia eu vou ter que pegar isso e esclarecer melhor, mas não tem muito que esclarecer, não. Só quem quer criar problema, divinizar o irmão Branham, colocá-lo como um semideus ou um Cristo Branham, foi a coisa que ele mais procurou, foi elevar Jesus Cristo. E ele combateu esse espírito de elevá-lo, querer colocá-lo numa posição de Cristo, a ponto que ele disse, isso me faria um anticristo. Nós honramos a Pedro, honramos a Paulo, honramos a todos os santos. Honramos a João, mas tem uma coisa, nosso Salvador é Jesus Cristo. Não é isso? Então veja, Deus em carne ali na tenda com Abraão, ele simplesmente revelou o segredo do coração de Sara, que é o tipo da igreja. E Sara duvidava. Terei eu prazer com meu Senhor, sendo ele já velho? E Deus disse para Abraão, não para Sara. Por que riu Sara? Abraão ficou em aperto, né? Por que Deus não tomou Sara? Porque a mulher está no marido. Por que a igreja... irmãos, é porque a igreja está em Cristo. Somos vistos em Cristo. Fora disso, estaríamos perdidos. Então, veja nossas debilidades e fracassos, nossas dúvidas, mas seja como for, estamos em Cristo. Então,
aí está o sinal. Eu quero que você entenda isso. Aí está o sinal antes de Sodoma ser destruída. E já houve esse sinal em nosso meio. E ele não repetirá mais. Quando Deus, nosso profeta, você observa quase todas as mensagens, que ele vai orar pelo povo, ele geralmente aponta a manifestação do Filho do Homem, que é revelar o segredo dos corações. Porque um profeta faz isto. Vocês lembram de Simão, o que convidou Jesus para ir jantar em sua casa? E a mulher pecadora veio lavar os pés de Jesus. E Simão disse, se ele soubesse quem ela é, se ele fosse profeta, ele saberia quem ela é. É que um profeta conhece o segredo dos corações. Profeta é Cristo. O Espírito Santo é o profeta de todas as eras. Amém. E a Bíblia diz, ninguém tinha que dizer quem era o homem, porque bem sabia ele o que havia do homem. Então nós vemos que, muitas vezes, quantas e quantas, milhares de vezes, aquele segundo sinal, que é o sinal de um profeta, discernir o segredo dos corações. Irmão Branham sempre apontava, durante essa linha de discernimento, para o que aconteceu na tenda, com a samaritana ali no poço, Jesus discernindo o segredo da vida dela, com Natanael. Sempre ele mostra isto como sinais. E nós vimos isto acontecer no ministério de irmão Branham. Que ministério era este? Era o ministério do Filho do Homem, Cristo, para cumprir as Escrituras, porque o que houve com Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Ló, aquilo ali era um tipo. E antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, nós vemos Deus revelando o segredo do coração da igreja daquele dia. Foi o que aconteceu no ministério do nosso profeta. Este é o último sinal. Não há outro sinal fora deste. Vamos dizer assim, o próximo passo de Deus para a igreja será arrebatá-la. Será levá-la para a glória. E a próxima coisa que Deus tem para com o mundo é enviar fogo. E veja que Sodoma e Gomorra foram colocadas como exemplos por toda a Bíblia, mostrando que o que Deus vai fazer com esta terra. Mas antes disso acontecer, houve este sinal. Eu não estava lá, nem vocês estavam lá, nunca vimos o irmão Branham em pessoa, nunca vimos essa linha de discernimento, mas uma coisa é, nós cremos. Amém. Vemos em suas mensagens. Amém. Ouvimos testemunhos disto e identificamos isto dentro da Bíblia. Amém. Uma vez o irmão Branham pregou a mensagem chamada Hoje se tem cumprido essas Escrituras. Quando ele estava ali em Nazaré, creio que é Lucas 4, lhe foi dado o livro do profeta Isaías. E ele leu o verso 1 e partes do verso 2. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Vamos, será que eu acho aqui rapidinho? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Verso 20 diz, e cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se.
e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Agora, se você for lá no livro de Isaías 61, capítulo 2, a próxima, se Jesus fosse seguir lendo, ele teria que ler. Deixa-me ver aqui, só um instantinho. Ele teria que ler o seguinte: e o dia da vingança do nosso Deus, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele parou, porque a próxima coisa seria: e o dia da vingança do nosso Deus. O seu ministério presente, naquele dia, não era para trazer juízo. Agora sim, é para trazer juízo. Mas ele parou ali, no seu ministério, e disse: hoje se cumpriu esta escritura ante vossos olhos. E o irmão Branham, nesta mensagem, hoje se cumpriu essas escrituras, como dores de parto e tantas outras e outras e outras, ele aponta isto aí como sinal, os sinais. A ponto que uma vez ele virou as costas para a igreja, falando sobre essa leitura, e começou a discernir o segredo dos corações, e virava para a igreja e dizia: hoje se cumpriu essas escrituras. Quer dizer, o ministério do Filho do Homem, o sinal para a igreja. Só para a igreja? Para o mundo também. É o sinal. Porque um profeta, ele sempre é um sinal. Jonas foi um sinal, Noé foi um sinal para a sua geração, Moisés foi um sinal para a sua geração. Então, voltando ao nosso assunto. Quando Abraão, Deus revelou para Abraão o que acontecia ali dentro da tenda, Sara somente pensou e riu consigo, duvidando. Deus discerniu isto. Ali estava o sinal. Eu estou batendo nesta tecla para que fique bem esse prego. Deus havia dado a Abraão uma promessa de que ele teria um filho. Mas antes deste filho, Isaque, que é um tipo de Cristo, vamos dizer, Cristo aparecer hoje, fisicamente, vir buscar a sua igreja, ele não vai pôr o pé aqui na terra, mas ela será chamada até ali em cima. Antes deste filho se manifestar, tem que haver o sinal. E houve o sinal para nós. Porque Isaque é o tipo de Cristo. E a igreja tem uma promessa: Cristo se manifestar. Mas antes desta manifestação genuína, Deus tem que revelar estes sinais. E isso já se cumpriu. Esse sinal já se cumpriu. E como eu disse, um profeta é um sinal. E o último sinal, então o irmão Branham diz isso aqui nessa mensagem, mas o último sinal, exatamente antes dos gentios serem queimados, o sinal foi Deus manifestado em carne humana. Não diz que Deus veio, vamos dizer, Deus manifestou. A manifestação é uma vinda. Igual você diz: Jesus veio e me curou, Jesus veio e me salvou, Jesus veio e me abençoou, Jesus veio e me deu um sonho, me deu uma visão.
Mas isso não quer dizer a vinda física dele. Desculpa, eu vou parar aqui. Por que certos irmãos dizem, Jesus veio, se ninguém sabe o dia nem a hora? Se disser que veio em 63, então eu sei o dia, sei até a hora. Veio e você ficou. Por que não diz manifestou, Jesus manifestou, ou apareceu? Porque a Bíblia diz que é a manifestação do Filho do Homem, não diz vinda. Agora, por que não pode dizer, eu vou dizer a vocês, por que não pode dizer que manifestou? Sabe por quê? Por isso que tem que dizer que veio, para dizer que saiu do trono, que não há mais sangue, não há mais misericórdia, a misericórdia está na noiva. Isso é argumentos, a misericórdia está em Deus. Ela nunca saiu de Deus. Ela nunca saiu de Deus, a misericórdia está em Deus. Abraão, o que ele fez? É o tipo da noiva, ele intercedeu, mas ele não fez uso da misericórdia. Se ele pudesse fazer uso, ele não teria enviado nem um pingo de fogo sobre Sodoma e Gomorra. Nós podemos interceder, tudo bem, e falar por onde, mas se Deus está determinado uma coisa, nós não vamos dobrar Deus, mudar. Aí sim, a misericórdia está na noiva, nem um certo, entre aspas, para interceder, para rogar. Não é certo? Porque Abraão disse, Senhor, se houver 50, não destruirei. Abraão disse, vamos dizer que ele era gaúcho, né? Lá tem tantos milhares, será que nem 50? Mas quem sabe? Se faltasse dos 55, tiver só 45, não destruirei. Por amor aos 45, e 40, e 30, e 20, por final chegou a 10. Olha bem, Deus disse, eu não destruirei. Eu não destruirei. E vamos dizer que se Abraão chegasse e dissesse, Senhor, não faça isso. Se Deus estava determinado, se aquilo tinha que ser feito, e entre os 10 não houve 10, só encontraram 4. E os 4 nem sodomita não era, eles eram estrangeiros. Veja que a coisa estava podre da cabeça aos pés. E hoje o pecado, a coisa se tornou tão comum a coisa aí, que se você não cuidar, a coisa fica comum mesmo. Fica normal. Mas agora eu pergunto, Deus se acostuma com o pecado? Então tenha Deus na sua vida, caso contrário você vai se acostumar. Então nós vemos o quê? Este foi o último sinal. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês antes de terminar. É a pergunta que Pedro faz na sua carta, na sua segunda carta, né? Capítulo 3, que diz assim, verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade? Sabemos que Sodoma, esse mundo será destruído, será desfeito. Sabemos que Deus tem enviado um profeta, e mais, com uma mensagem, ele foi profeta e mensageiro. Ele foi mensageiro, profeta mensageiro, o mensageiro profeta. Vemos que Deus mostrou todas estas coisas. Você sabe, o mundo não sabe, mas você sabe. Você sabe, o mundo não sabe disso. Mas você conhece, você ouviu. Agora, que pessoa, que tipo de crente lhe convém ser? Que tipo de crente você é? Estas coisas têm trazido benefício
para a sua vida espiritual, tem te convertido, tem te feito de você um homem mais temente, mais santo, uma mulher mais dedicada, mais consagrada? Estas coisas têm feito isso em vossa vida? Eu sei que muitos podem dizer, sim, pastor. Isto tem revolucionado a minha vida. Mas será que todos poderão dizer isto? Mocinha, você pode dizer isto? Rapaz, irmãos, conhecendo o que conhecemos, o que Deus tem nos dado, por isso quem mais é dado também será mais exigido. Que tipo de crente temos que ser? Seguir no velho trote, na velha toada, com as velhas risingas, velhas cobiças? Que tipo de vida? Se deve ser mais santo, mais temente, mais honesto, honesta. Um cristão mais genuíno, puro. E veja vocês, e agradecidos. E agradecidos a Deus. Deveríamos ser as pessoas mais felizes, mais agradecidas, mais fervorosas, alegres, mais voluntárias para as coisas de Deus. Porque Deus tem feito isto e você vê isto. Não tome a mensagem como uma pregação de uma igreja. Não faça isto como um discurso qualquer. Não, não. Essa mensagem, essas revelações, esses mistérios mostrados, revelados, tem que entrar em sua alma, entrar em seu sangue, em sua vida. Amém. A ponto que você, todo o seu prazer esteja nas coisas de Deus, voltado para Deus. Que pessoa nos convencer? Que tipo de cristãos nós devemos ser? Um Ló? Não. Deus ficou com Abraão, não com Ló. Os três grupos estavam ali. Abraão representando os verdadeiros, o verdadeiro. Ló representando os misturados, a igreja. E o mundo pecador representado nos sodomitas. Abraão, e Deus ficou com quem? Com quem Deus ficou? Ele não foi a Sodoma. Ele não foi aquele mundo de pecado. Ele enviou 2 anjos, ele enviou Oral Roberts, Billy Graham. Mas ele mesmo não desceu lá. Ele ficou com Abraão, revelando os segredos. Esconderei eu o que vai ser feito, visto que Abraão vai manter na linha, ele e toda a sua família. Ele ficou revelando o segredo. Jesus disse, quando lhe perguntaram, por que falas por parábola? A ele se fala por parábola, para que vendo, veja e não perceba, ouvindo, ouça e não entenda, mas a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. E neste tempo, Deus tem enviado o mensageiro para revelar os mistérios, para revelar o sentido da Bíblia, para nos levar de volta à palavra. Porque Sara era por Sara que tinha que vir um filho. E é pela igreja que tem que manifestar Cristo. E Cristo vem pela igreja também. O tipo casa perfeitamente em todos os sentidos. Fiquemos de pé.
Querido Pai, amantíssimo Deus, na verdade, há muito tempo, mais de 40 anos, para dizer 47 já, que este sinal esteve entre nós e não será dado outro sinal, Pai. Para nós, 40 anos é muita coisa, 50, mas para Ti não é nada. E as Tuas misericórdias ainda estão sustentando este mundo. E o Senhor está chamando os Teus eleitos, trazendo-os para o dia do arrebatamento. Ó Deus, e logo mais haverá o juízo sobre este mundo. Nós queremos lhe dizer, Pai, não nos deixe para trás, para o juízo. E nem queremos ficar para trás na cadência, na marcha da noiva. Se alguém está saindo fora da linha, que o Senhor possa gritar através do teu mensageiro, das mensagens, entre na linha, ó Deus, e que cada um possa manter a cadência, a marcha, o caminhar diante de Ti. Nós não queremos levar as coisas de Deus de uma maneira qualquer e olhar a mensagem como mais uma religião. Não, não, ó Pai. Ela é a voz do Senhor nesses últimos dias. Permita-nos ouvir, permita-nos tomar esta palavra, comprometer com ela, Senhor, a fundo e viver por ela. Abençoa todo o Teu povo, ó Pai. Ajude a cada um, Senhor, que não haja em nosso meio aqueles que são representados em Ló. Vive uma vida mesclada e Ló gemia por causa das abominações que se cometia ali dentro, nos diz a Bíblia. E eu pergunto, por que ele não saiu? Foi preciso até aqueles anjos lhe tomarem forçosamente pela mão e lhes tirar dali? Na verdade, ele estava preso a muitas coisas, Pai. Mas Tu és forte e poderoso para livrar a todos estes que estão presos ou presa a muitas coisas, ó Pai. E que o Senhor os traga, os tire não de Sodoma somente, mas os tire desses sistemas e os traga, Senhor, para esta perfeita revelação, para o perfeito espírito da mensagem do nosso dia. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o Teu povo. É a minha petição. Amém.